Vamos agora. Graças e paz a todos. Graças e paz. Boa tarde, graças e paz. Tudo na bênção? Já estamos aí dando início ao nosso programa de toda a tarde. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Todo mundo aí? Botei aqui, mas não tá saindo som. Por que que não tá? Aqui, vamos lá. Aí. Áudio. Oh, glória a Deus. Vamos lá, aqui tá bem, tá ok. Amém, amém. Só não tô ouvindo. Graças e paz, graças e paz. Graças e paz, boa tarde a todos. Já vamos dar início aí. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom. Todo mundo aí nas atividades, que bênção. Sejam bem-vindos. Amém, amém. Glória a Deus. Mais uma tarde abençoada. Nosso podcast da Hora Nona. Vai compartilhando aí, gente. Vamos compartilhando, vamos fazendo nas salas. Hoje eu vou fazer uma série de mensagens. Vou falar de algo que vocês estão fazendo muito aí. A oração, amém? Fala pro teu irmão, a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Amém? Então vamos falar hoje sobre oração. Amém? Glória a Deus. Tá compartilhando aí? Deixa eu encerrar aqui pra gente dar um... Vamos nós. Já tô botando também lá no Instagram, já tá no... Aí... Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Boa tarde, graça e paz. Tudo na bênção, Cátia? Depois o bicho vai pegar o negócio aí com você, já tá tudo certo? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, tá todo mundo aí, show de bola. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Vamos aí, gente, vamos entrando, vamos compartilhando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Amém. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Tudo, beleza. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus.
Todo mundo aí. Vamos nós. Tudo na bênção, pessoal? Tudo certinho? Tranquilo? E aí, minha cunhada? Tudo na bênção? Como é que você tá? Tranquilo? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente. Para a gente dar logo início. Nosso podcast Hora Nona. Amém? Aquele programa da nossa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que vocês estão sobrevivendo aí a esse período de guerra, esse período de batalha? Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa, deixar uma palavra para você nessa tarde. Grande será a tua vitória. Vou repetir. Grande será a tua vitória. Fala assim, apóstolo, eu recebo e tomo posse. E repetir o que eu tenho falado nesse dia. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por mais uma tarde. Seu Deus, que o Senhor nos libera para que nós possamos estar junto com o seu povo, trazendo uma palavra que venha do trono da tua graça e possa ir de encontro, de acordo com a necessidade dos seus filhos, aquilo que eles precisam ouvir nesta tarde, e o Senhor possa falar com cada um deles no profundo e no escondido. Mais uma vez, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, por cada vida, cada família que está nos dando a honra de nós podermos estar compartilhando desta palavra, cada pessoa que está do outro lado, que o Senhor possa tocar nelas através da sua palavra. Também pedimos, Pai, nesta tarde que estamos num momento de situação do nosso país, que possa quebrar esse sofisma que está sendo organizado, sendo feito lá no Congresso Nacional. Muda essa história, muda esse quadro. Eu entrego isso nas tuas mãos. Também coloco diante do Senhor e pedindo em concordância de oração com os teus filhos aqui, eu peço em nome de Jesus por essas pessoas que estão enfermas, Pai, seja de Covid ou não, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Assim como eu coloco diante do Senhor Bartolomeu, filho da Maria, peço pela vida dele, pela saúde dele e que ele possa, Pai, o mais rápido possível sair do hospital. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a graça do Senhor, também, Pai, cuidando dessas pessoas que estão tanto em casa como no hospital. E desses também que estão envolvidos de maneira direta e indireta com, Pai, essas pessoas que estão doentes. Pai, em nome de Jesus, conforta o coração das pessoas que tiveram perder os seus entes queridos nesses dias. Conforta e consola cada um deles. Pai, toma esta tarde nas tuas mãos, que a palavra venha do trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Mais uma vez, quero saudá-los com a boa tarde aí, que Deus possa nos conduzir em mais uma, né? E eu quero falar de vocês nesses dias, querido, que uma das coisas que nós temos levantado como igreja é a oração, né? Esse é um momento que todos nós precisamos e devemos estar clamando, né? Porque estamos vivendo um período muito difícil, um período de transição, um período que, aos olhos humanos e naturais, não é uma situação normal, né? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho no Instagram. Aí. Não é uma situação normal, né? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Peraí, o projeto de mudança foi retirado temporariamente, pauta, graças a Deus. E a pressão das redes. Amém. Glória a Deus. Aí, ó, já temos, aleluia, já temos uma resposta de oração aí, né? Não sei se vocês estavam sabendo, quem sabendo escreve aí, diz amém. A gente estava nesse propósito de oração que eles estavam querendo criar uma situação, né? Proibir o uso ou botar regras mais rígidas para o uso da Graça e Paz, Ana, para o uso da internet, né? Para o uso das redes sociais. E o Bispo Fernando, que a gente estava em oração ontem, até nós conversamos sobre isso.
e graças a Deus nós já tivemos uma boa notícia, né? Que estava em pauta, já foi tirado de pauta e vai jogar isso fora em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que ia ficar muito complicado para você ter acesso à internet. Olha aí, eu ouvi falar sobre oração. O tema é vós oreis assim. E a gente já tem uma resposta de oração, né? O que eu quero falar para vocês é que agora à tarde, né, ia ter uma votação que ia impedir, né, o uso à vontade, igual nós estamos aqui, eu ia ter limitações e quem ia fazer essas limitações era o próprio provedor, né? Igual exemplo, a gente poderia antigamente podia mandar até 20 mensagens, né, pela internet, né, pelo o Zap. Agora não, reduzido a uma, foi reduzido a. Depende, tem hora que é uma, tem hora que é cinco, isso depende. Então, essa liberdade que nós teríamos, né, de poder estar agora cultos online, várias igrejas fazendo culto online, a gente ia ser restrito e muita coisa, né? Mas eu quero pedir a vocês, continuem orando. O gigante ele só caiu. Precisamos cortar a cabeça desse gigante, né? Precisamos cortar, ele só caiu. Ele ainda não cortamos a cabeça. Foi como foi me passado aí pelo Bispo Fernando, né? Foi tirado da pauta. Por quê? É uma pressão. Isso aquela emissora não mostra, entendeu? Aquela emissora não mostra. Porque ia criar limitações, gente, muito complicada para nós, né? A gente ia estar bem restrito nas redes, né? E isso era uma das coisas que eles queriam, limitar a gente no máximo. E principalmente vocês iam limitar no culto, na situação de mensagem, o posicionamento de vocês falar se você gostava de uma coisa, não. Chama-se, nos bastidores, chamava-se Lei da Mordaça. Isso ia ser votado agora de tarde, né? Mas eu acho que, graças a Deus, a pressão que estava nas redes sociais, que não foram poucas, né? Eu acho que já travou. Depois o Bispo Fernando vai me dando mais detalhes, porque eu não estava, né? Só mais cedo, oramos ontem à noite, e mais cedo a gente orou para que essa situação fosse mudada e para a honra e glória do Senhor, né? Graças a Deus a gente vai poder. É como tivesse ia tirar a nossa liberdade de expressão nas mídias, nas redes sociais, né? E não foi coincidência. Jesus, coincidência, permitiu que eu fosse falar hoje sobre oração. Eu quero te dizer que a tua oração tem poder. Amém? Aquilo que você ora, aquilo que você clama, aquilo que você pede. Então eu quero dizer para você, se ponha firme na tua oração, que você vai ver a resposta da tua oração. Não desista de orar. Igual aqui, ó. Gente, aos olhos humanos e naturais, o nosso time estava perdendo, né? Graças a paz, irmã Marlene. Então, já reverteu-se o quadro, já mudou essa situação. Então, o que foi? Resposta de oração. Então, graças a paz, Cristina. Então, foi uma mudança assim, gente, que não tem palavras para dizer. Já começamos com boa notícia. E também quero pedir a vocês, né, que vocês continuem orando pelo Bartolomeu, filho da Maria, que a gente também já está tendo boas notícias do bebezinho lá. E eu creio que a gente vai ter excelentes respostas do filho da Maria. Amém? Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então já começo abrindo nosso programa, nosso podcast da Hora Nona, com boas notícias, mas repetindo, precisamos continuar orando para que, além do gigante estar no chão, precisamos chegar perto e cortar essa cabeça dele para esse inimigo nunca mais se levantar. Porque poucos aí sabem que iam calar a nossa voz, a nossa expressão, até o protesto, né? Os nossos cultos não seriam como seriam, ia ter limitações que vocês nem imaginam. Mas graças a Deus já foi tirado das redes sociais para a honra e glória do Senhor. Amém?
Outra coisa, gente, eu quero pedir a vocês mais uma vez, encarecidamente, né, nós estamos dependendo e precisando de alimentos. Volta e meia, eu tenho falado aqui com vocês, né? Volta e meia não, sempre. Para não dizer assim, não, o apóstolo não falou ontem. Eu tenho falado tanto na pregação da tarde como na da noite. Eu tenho pedido a vocês a nossa ajuda com alimento, porque nós temos ajudado pessoas e, gente, no decorrer desse mês, é um mês de muitos que estão, alguns ainda receberam o dinheiro, outros estavam com o dinheiro que receberam da empresa, mas esse mês é um mês da incógnita, é um mês da interrogação. Então, eu gostaria de estar com todos os alimentos lá na igreja, né? Se você puder nos ajudar, se não for, faça a sua doação. Pode ir no site da igreja, você pode doar lá no site que está o QR Code, ou à noite já entra quando a gente coloca aqui, né? O QR Code já está lá para te ajudar e te pedir. Também acho que no YouTube já tem um QR Code lá nas nossas mensagens. Então eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua colaboração para que possa nos ajudar nessa situação de alimento, né? Porque há uma necessidade muito grande, há um momento que há pessoas que estão passando por várias das necessidades. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Hoje estarei pregando à noite às 19h45, amanhã Carmosina, tá bom? E na sexta-feira Dedé, a doutora Edmeia, vou ver se converso com ela, se a gente consegue ainda que ela nos dê uma palavra ainda essa semana, tá bom, gente? Vamos lá. Eu quero começar logo com a leitura de Mateus, né? Mateus 15, versículo 8. Mateus 15, 8. E o tema, para quem está entrando agora, o tema é Vós oreis assim. Nós vamos falar hoje sobre oração. Irmãos, uma das coisas que eu preciso é acreditar na minha oração. Crer que a minha oração, ela tem efeito, né? Eu preciso ter essa certeza. A coisa mais ruim é quando você ora de maneira incrédula. Então, irmão, nem ore. Se você não crer no teu clamor, na tua súplica, que a tua oração se tiver alinhada à vontade do Pai, esta oração ela vai subir ao trono da graça. Mas a tua oração amém, sejam bem-vindos aí, Sidney, Júlio. Essa oração ela tem que estar alinhada com a vontade daquele que nos chamou, amém? Para que essa oração ela possa subir com um aroma suave e refrescante. Nós já estamos aí nesse período de quarentena, já vai dar quase oitentena, né? 2 quarentenas aí. A quarentena é mais o tempo, tá? E eu quero dizer para você que, até para você entender, que Noé ficou na arca, na sua quarentena, ele ficou por volta de quase um ano, 371 dias, para ser mais exato. Noé ficou ali na sua quarentena. Aí eu falei, você ainda está bem, você está aí com os seus lanchinhos, né? Você está aí comendo mais um pouquinho. Mas Noé ficou, irmãos, um ano, desde quando começou o início da chuva até ele descer da arca, foram um ano dentro da arca. E tu imagina como estava a situação de Noé com aquele monte de animais lá, né? Aquele monte de animais dentro da arca e, né? Que às vezes você está reclamando do teu período de quarentena e eu tenho orientado as pessoas, né? Vocês, né? Que caminham com a gente, para que vocês aproveite e ore, aproveite e tenha comunhão com Deus, né? Esse é um momento de comunhão. Igual agora eu abri para vocês falando que a gente já teve uma resposta de oração, porque queriam nos calar. Você imagina, a gente ia perder a oportunidade de ter esse tempo aqui de culto, né? Porque ia vir as restrições e detalhes. Então, a votação era hoje. A votação era hoje.
Então ia nos tirar as redes sociais. E isso não é bom, né? Então, graças a Deus, né, a gente estava orando. Ontem eu reuni com a liderança, falei até para a gente, né, tomar uma posição em relação a isso. Então, eu quero dizer para você que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Mas também a tua oração ela tem que ser uma oração específica. Não pode ser uma oração hipócrita, né? Aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo 18, diz assim, ó. Mateus 15, 18. Mais o que... Perdão, por que está errado aqui? Mateus 15, 8, perdão. Mateus 15, 8. Diz assim, ó. Deus disse, e este povo, com sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Então, querido, aqui o senhor está falando de uma oração que não teve peso, uma oração que, né, que ali estava falando dos fariseus, né? Ele começa falando dos líderes, né, religiosos daquela época. E fala da oração, né, que era uma oração que não tinha valor. Mas antes também antes de entrar na mensagem, eu quero compartilhar com você mais um texto. Diz assim, ó, tá lá em 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Então eu quero dizer para você nesta tarde, né, que o orar é o dia a dia de um cristão. O orar faz parte, né, não de uma liturgia religiosa. O orar faz parte da nossa vida. Irmãos, nunca deixe de ajoelhar-se, nunca deixe, né? E eu vou dar só mais um toque, só mais um texto para a gente entrar, que está em Mateus 6, versículos 7 e 8. Mateus 6, versículos 7 e 8, que diz assim, ó. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentis, porque presume-se que pelo muito falar serão ouvidos. Amém? Vou repetir. E orando, não useis de vãs repetições, né? Tem umas orações aí que eram feitas, né? Dentro de uma visão, né, de uma outra religião, que não era a oração correta, né? E orando, não useis de vãs repetições como gentis, porque presume-se que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois eles, porque o Deus, né, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhes peça. Então, amados, uma das coisas é que nós temos que saber como orar. Amém? Primeira coisa, o orar com certeza, porque nós temos falado muito disso. A oração do justo, ela pode muito seus efeitos. E outra coisa, perseverar na sua oração. A tua oração, ela, primeiro, você precisa acreditar nela. Amém? Você precisa acreditar que a tua oração, ela tem poder. Repetindo, nós entramos num propósito de oração, né? E esse propósito de oração que nós entramos agora, nós tivemos já a resposta. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, orar e crer na tua oração, até porque às vezes tu quer a resposta hoje, mas a resposta ela vem no tempo de Deus. Você entendeu? Eu vou falar uma coisa para você, eu oro por uma causa, já vai fazer quase 20 anos, ou melhor, 18 anos, para ser mais preciso, que eu oro por uma mesma causa. E detalhe, apóstolo, ora quando? Todo dia. Há 18 anos eu oro por uma mesma causa, e eu oro de manhã e oro à noite. Oro de manhã e oro à noite.
Amém. Como é que ela tá? Amém. Que bom, Daniele. Glória a Deus. Aí, ó, já teve resposta de oração. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, apóstolo, por que o senhor precisa de falar de oração? Irmãos, o momento que nós estamos é um momento de. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Amém? A oração é uma conversa. Quando fala de vã repetição, não é você ficar assim, ó, igual eu vejo aqueles meninos, me fugiu, não. Os monges. Quando eu trabalhava no banco, né, lá na Barra, e na frente da onde eu trabalhava, a gente chegava de manhã, tinha um grupo de monges, né? Monges budistas. E aqueles monges, querido, eles já começavam 5 horas da manhã, quando fala da van repetição, eles vinham como se fosse, sei lá, deixa eu me fugir o nome agora aqui. Era uma oração repetitiva. Eles iam, voltavam, fazendo aquela mesma oração. Eles passavam em frente ao banco, ali na Armando Lombardi, tem até hoje essa agência do Bradesco lá, né? E eles passavam de um lado para outro, irmãos, repetindo a mesma oração, e fazendo. E detalhe, orava às vezes de 5, né? Que começava, chegava lá por volta de 6 da manhã, né? E eles oravam até quase 7 horas a mesma oração. Repetindo a mesma oração. E nós precisamos entender como é a nossa oração. A oração com Deus é uma conversa. Amém? É você falando com o Pai. Eu vou te dar um exemplo muito tremendo de uma situação que está na Bíblia, né? Que olha como eu quero voltar você para o início, tá? Exemplo, quando Adão, né? Deus criou o homem, criou a mulher. Irmãos, todo dia o Senhor vinha ter uma conversa com Adão. Amém? Todo dia, irmãos, começa a ter um nível de intimidade maior com Deus. Dentro do respeito, é como fosse um filho, né? Conversando com o pai. Um filho conversando com o pai. Entendeu? E faça a sua oração, ela precisa, primeiro, você acreditar e você crer. Entendeu? Que você está falando, né? Que você está. Mas esse nível de intimidade, irmãos, né? Ele precisa ser bem profundo. Não é como você estivesse falando com ninguém. Não, você está falando com o seu pai. Através de Jesus Cristo, você vai a ele, né? É mantra, isso aí, essa era a palavra. É um mantra. Então, isso aí, obrigado, Cristina, me fugiu. Então, eles faziam, dá uma pausa aqui, eles faziam esse mantra, ia para lá, irmãos, eu ficava agoniado. Às vezes eu chegava cedo, né? A gente já era um dos que era o tesoureiro, a gente abria, né, o cofre, e a gente chegava bem cedo e ficava vendo eles para lá e para cá. Eles iam, né? Né? Não é orar em línguas, não, irmãos. Era um mantra que eles faziam, irmãos, mas era mais de 1 hora, até chegava 2 horas. Eles naquele nível de oração, naquele processo da oração deles. Mas uma coisa me chamava a atenção, querido. Eles eram pontuais, amém? E eram repetitivos. Irmão, do período que eu fiquei ali, todos os dias. E detalhe, eles ficavam na porta, tipo assim, no estacionamento do banco, para lá e para cá, né? Uns 10, às vezes 15, às vezes 5, mas estavam ali todos os dias. Todos os dias. E acho que segurando o negócio, né? Que eles amarravam aqui, davam um nó naquelas vestes dele, eles iam segurando, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Mas uma coisa que me chamava a atenção era a perseverança na oração deles. Às vezes você quer alguma coisa, mas não persevera na oração, né? Então, amados, primeiro, a nossa oração ela precisa ser específica. Ela precisa ser uma oração de varejo. Amém ou não? Vou repetir. A nossa oração, ela precisa ser uma oração de varejo. Não de, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu peço. Não pode.
Irmãos, fala com Deus como uma criança fala com, exemplo, um filho pequeno fala com o pai. Entendeu? Então, uma coisa, primeiro, aquela criança não acredita no que ela está pedindo, mesmo que o pai diga não. Mas ela fala específico. Amém? Então nós precisamos entender que a coisa mais importante para nós como cristãos, principalmente nós que estamos vivendo essa nova fase, a coisa mais importante para nós, querido, é voltarmos àquilo que nós, né, muitos deixaram de fazer, que foi o momento de comunhão. Gente, a oração é tão importante. Vamos dar um exemplo. Daniel. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente ora, né? Eu estou falando oração não diferente da intercessão. A oração pessoal é algo bem específico, né? Pelos seus alvos, específica para Deus, entendeu? Fala com Deus, né? Como você estivesse falando, ou melhor, e tendo essa certeza, você está falando com seu pai. Ele pode te dizer sim. Ah, o exame. Amém. Ela me ligou. Glória a Deus. Amém. Ele já falou também comigo. E aí, ó, tá vendo, gente? As boas notícias aí, ó. Nós levantamos o clamor pelo Bartolomeu. Ó, o exame dele deu o quê? Deu praticamente não teve, ó, Bartolomeu estava com infecção. Segundo o primeiro que o médico falou, não está mais, né? Olha aí. Deu negativo e o peso dele aumentou. Se amanhã ele tiver com acima de 2 quilos, a mãe dele já vai ter alta, né? Isso é o quê? Resposta de oração. Nós começamos a orar, eu acho que foi domingo, ou sábado ou domingo, começamos a orar pelo Bartolomeu. Então, gente, e detalhe, oração específica. Entendeu? Já estamos aí. Eu falei, primeiro foi a resposta de oração em relação à situação da lei da mordaça. Já foi tirado. Entendeu? A segunda, agora do Bartolomeu, né? Que está lá, que eu pedi a vocês que orassem por ele. Gente, é acreditar naquilo que você está orando. Mesmo que, às vezes, Deus está falando para a gente, eu sempre digo, Deus fala de 3 maneiras. Sim, não e calado. O sim já é a tua resposta positiva. O não é porque aquilo ali você não vai se dar bem. E o calado, o silêncio de Deus, Deus está dizendo, espera. O silêncio de Deus, quando Deus não te responde nada, ele está falando com você, espera. Às vezes eu não consigo entender o espera de Deus, né? Eu não consigo entender. Vou repetir, Deus fala de 3 maneiras. Sim, não e silêncio. Sim, não e silêncio. Amém? Então, se Deus está em silêncio, para que você vai se mover? Você não colocou a tua causa diante dele? Mas, muitas das vezes, a nossa impaciência faz com que a gente atropele até a nossa própria oração. Entendeu? Você colocou, não, Deus. Aí tu coloca na mão de Deus, tá aqui, ó, coloquei. Deus, toma, Deus. Olha, eu tô pedindo, aí eu orei, eu fiz um propósito de oração, fiz um propósito de oração. Aí depois tu vai e toma da mão de Deus. Amém? Você toma da mão de Deus. Por quê? Se você colocou ele, ora ele confiando. Amém? O silêncio, quando Deus está em silêncio, ele está falando, espera. Que eu posso te dar um sim, ou que eu posso te dar um não. Às vezes ele está... Porque às vezes tem coisas, irmãos, que nós não estamos preparados para receber aquela hora. Amém? Não estamos preparados para receber naquele exato momento, né? Você está entendendo? Porque às vezes Deus vai... Mas ele vai te responder. Deus, no tempo dele, ele vai responder. Agora basta eu crer e confiar. Eu não posso colocar as coisas na mão de Deus, a minha oração eu estou colocando diante dele. E tomar, aí é comigo. Aí eu que resolvo, né?
Quantos? Amém. Recebeu um não bem grande. Glória a Deus. Né? Então, às vezes, e outra coisa, quando Deus, às vezes até o não dele, é porque ele tem algo melhor pra gente. Amém? Às vezes o não dele é um livramento, porque muitas das vezes eu não sei como vai ser na frente. Eu não sei o que vai ser na frente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero te dizer isso. Deus sabe de todas as coisas. Né? Porque a gente sabe, a gente tem uma mania, né? Eu vou falar com você como filhos, né? Como vocês foram. Seus pais sempre falaram sim para vocês. Às vezes a gente fica muito mimadinho, né? Só quer receber. Orou, Deus falou sim. Aí orou, Deus já tem que responder rápido. Orou, Deus já tem, ó, toma, resposta de Deus agora. Não, amém? Entendeu? Eu tenho que esperar a hora e o tempo dele. A hora e a resposta dele. Você está entendendo? Então eu não posso ficar, eu pego, oro e já, não, Senhor, já. Porque às vezes é assim, né? Eu oro, entrego na mão de Deus, tiro da mão de Deus e dou a mesma resposta. Eu oro a Deus e eu mesmo respondo a minha oração. Amém? Amém, isso aí. Então, quantos estão entendendo? Aí vamos voltar lá para a oração de Daniel. Por que Daniel viu a sua oração atendida? Porque ele passou aqueles 21 dias, amém ou não? Ele passou aqueles 21 dias orando. Ele passou aqueles 21 dias. Irmãos, como eu falei para vocês, eu tenho uma oração que já vai fazer 18 anos. E todo dia eu oro. E Deus respondeu, ainda não. Amém? Mas ele falou que ia dar uma resposta, mas eu estou esperando. E todo dia eu lembro a ele. Não quer dizer que ele esqueceu. Amém, irmãos? Não quer dizer que ele esqueceu. Mas a minha obrigação como filho é clamar ao meu pai. É clamar. E eu estou fazendo isso. Eu estou clamando ao meu pai que ouve a minha oração. Detalhe, se ele falar não, amém. Se ele falar sim, glória a Deus. Se ele ficar calado, glória a Deus. Entendeu? Eu tenho que aprender, querido, como cristão que eu sou, a me colocar em total dependência dele. Amém? Me colocar em total dependência de Deus. Entendeu? Então eu não posso tirar dele aquilo que eu estou colocando na mão dele. E também não posso ser hipócrita na minha oração. Entendeu? Que às vezes, como diz aqui, né, que a gente leu no texto, né, a oração, né, como eu falei, como um mantra, né, oração como um mantra. Então são passos, etapas da minha oração que eu preciso entender. Daniel teve a resposta dele, eu sempre faço questão de falar, e desde o primeiro dia que eu comecei a orar, Deus respondeu. Então, Deus falou, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já tinha dado a resposta. Às vezes, querido, é o meu tempo da minha perseverança. Às vezes Deus está olhando, né? Se eu estou perseverando ou não. Se eu estou firme na minha oração ou não. Ou se é uma oração, né, sem fé, sem credibilidade. Então, eu preciso crer e ter certeza que a minha oração vai subir ao trono da graça e que na hora que Deus quiser, na hora que Ele quiser, Ele vai responder. O meu papel e a minha posição é me manter perseverante. Perseverante na minha oração. Amém? E entendendo que a própria palavra diz, a oração do justo, ela pode muito. A oração do justo. Então, se o justo ora, a oração dele tem poder. Ela pode. Aí, e seja qual for o alvo, pode ser nas coisas pequenas, como pode ser nas coisas grandes, né?
Amém? Então pode ser nas coisas pequenas, como também pode ser nas coisas grandes. Mas sempre sabendo que a vontade de Deus ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável à vontade. E agradável à vontade dele, né? Então, como eu fico com ele? Senhor, amém. E dá nome, especifica, é como eu falei no início, não é uma oração em atacado. Faça a sua oração no varejo. No varejo. Converse com o Senhor detalhadamente. Converse com ele detalhadamente. Coloque diante dele detalhadamente as suas mazelas, o que você está. Seja coisa boa. Converse. Irmãos, leve a tua vida. Aproveite esse tempo para um nível de maturidade e de intimidade com Deus. Não é só maturidade, é intimidade. Porque quando você tem uma intimidade, você vai amadurecendo. Você vai começando a amadurecer. Entendeu? Mas o nível de intimidade. Apóstolo, eu tirei o dia hoje todo para orar. Tira o dia todo para orar. Que seja bênção, querido. Ora, jejua, faça os teus propósitos. Mas não deixe, né, de orar. Orar de acordo com a palavra. Eu vou estar falando isso no decorrer da semana. Orar a palavra. Mas a minha oração, ela precisa ser diária. É relacionamento. Irmãos, é como eu falo, tem gente que não ora numa coisa simples. Não agradece a Deus o alimento. Amém? Amém. Entendeu? Às vezes as pessoas não oram pelo alimento. Irmãos, que não precisa ser uma oração de 1 hora. É, Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, te dou graça por esse alimento. Senhor, abençoa esse alimento. Obrigado, Senhor, por esse alimento. É uma coisa simples, mas é um momento de comunhão. Você está dizendo que Deus que te deu aquilo ali. E detalhe, ensine seus filhos também a fazer isso. Que muitas das vezes que nós somos arredios, e a dificuldade de orar é muito. Sabe por quê? Porque a gente vai criando fantasmas nas nossas orações. Irmãos, não precisa você se formar em teologia para orar. Amém? Não precisa ser pastor, diácono, presbítero, bispos. Não, apóstolo. Irmãos, Deus vai atender a tua oração. Lembra daquela mulher que Elias vai na casa dela? Que ela diz? Eu só tenho, né, um pouco de azeite para comer e morrer. Às vezes, querido, uma oração simples Deus ouve. Simples. Mas uma coisa ela tem que ser uma oração de dentro. Ela precisa ser uma oração profunda. Ela precisa vir lá de dentro, sabe? Pode ser até nos meios das tuas necessidades, mas a oração, ela precisa vir do coração. Uma oração que o Senhor possa ver assim, nossa, isso aqui subiu ao trono da minha graça com aroma suave e refrescante. Amém? Isso subiu ao trono da minha graça. Porque a tua oração, querido, ela é um incenso. A oração, ela sobe como um incenso. Você está entendendo? Ela sobe, a tua oração sobe como um incenso. Agora, uma oração do hipócrita, uma oração hipócrita, ela desce. Ela desce. Uma oração verdadeira, irmãos, às vezes a gente está tão profundo na oração que você parece que, sabe, não sei se você entra em Deus desce ali,
Sabe? É aquele momento que você está e falando com ele, muitas das vezes sem se preocupar com outra coisa. Isso chama-se relacionamento. E oração, eu quero resumir isso. A oração, ela é relacionamento. E relacionamento, queridos, precisa ser diário. O relacionamento precisa ser diário. Não é eu oro um dia, né? Não é eu oro um dia, eu oro outro dia. Não. A tua oração, ela precisa ser diária. Chegue você cansado ou não, nem que você durma lá. Mas você tem que aprender a orar. E detalhe, igual nós estamos tendo respostas aqui de orações. Resposta dos nossos clamores. Resposta das nossas súplicas. Você vai ter. Você vai ter. É isso aí. É o que eu tenho falado, pastor. A oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Agora eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar no que eu estou orando, né? Acreditar no que está escrito aqui na palavra. E crer que a qualquer momento, em qualquer tempo, Deus vai responder às minhas orações. Tem passado, né, que disco, lábios que amam, mas suas ações te afastam de amém. Sim, há coisas que, né, oração para mim é o caminho para a paz. Amém. Cada um, né, tem a sua situação. Irmãos, às vezes, o que acontece? Está num momento de tribulação, está num momento de batalha, igual estamos aí, num momento de guerra. Irmão, tem coisas que a gente não resolve. Presta atenção. Tem coisas que você não vai resolver. Coloque isso diante do Senhor. Tem coisa que não é a tua sabedoria humana, não é os recursos financeiros. Tem coisas que é só joelho. E eu acho que uma das coisas que Deus está nos cobrando da gente nesse período da quarentena, é o nosso tempo de oração. Amém? É o nosso tempo de entrega. É o nosso tempo de conversa. E se a gente entender isso, querido, quando menos esperar, a gente já viu, a pandemia foi embora. Sabe por quê? Porque a gente não está focado em pandemia. Você não vai estar focado nisso, você está focado nele. E quando você está focado nele, vamos dizer, a tua concepção, os teus pensamentos mudam. E repetindo, ele vai ouvir. Ele responde de acordo com a visão dele. Amém? Sim, não e silêncio. Silêncio, ele falando para você. Ele está dizendo bem claro, no silêncio. Porque, Deus não me respondeu. Ele está em silêncio. Né? Ele não me respondeu. Ele está em silêncio. Ele está mandando você esperar. É uma resposta. O silêncio dele é uma resposta. É isso aí, no seu lugar secreto. Com o Pai em secreto. Então, quando você começa a entender isso, querido, você começa a ser elevado num nível de maturidade espiritual. Você entra num nível de maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque você vai lançar nele o que está no teu coração, tuas mazelas, teus pensamentos. Você vai lançar no Senhor. E quando nós colocamos tudo nele, querido, pode ter certeza que ele se agrada. Eu quero te dizer uma coisa. Deus não se cansa de ouvir as nossas orações. Deus não se cansa de ouvir o nosso clamor. Deus não se cansa de ouvir as nossas súplicas. Se é todo dia, é todo dia. Sabe, às vezes a gente imagina, né? Como um homem, eu não vou incomodar, não. Deus gosta. Ele gosta de ser incomodado.
Isso chama-se relacionamento. Amém. Isso chama-se relacionamento. Deus gosta dali, ó. Você está ali, sabe? É filho com o pai. Mesmo que ele não te responda naquele momento. Vou repetir. Mesmo que ele não te responda naquele momento. Mas ele está te ouvindo. Ele não é daquele que não estou ouvindo, não tô nem aí. Não. Ele está ali. Amém, com certeza. E detalhe, no nível de intimidade, a gente tem que começar a sair do nível de menino, entrar no nível maior na nossa oração. Um diálogo. É como eu falei, não é orar no atacado. Amém. Mas ele ama essa garotinha chata. Amém? Ele ama. Ele gosta. E detalhe, aí eu volto para o início, né? Tu imagina, irmãos, a oração é o prazer de Deus com a gente. Isso foi quebrado aonde? Foi quebrado lá no Éden, quando o homem peca. O Senhor deixa de vir, né? Deixa eu tomar uma água aqui que já está ficando seca a garganta. E diz a palavra, e todo dia Deus vinha na virada, né, do tempo. Todo dia Deus vinha naquele horário. Aí o Senhor vinha conversar. Irmãos, eu pergunto a você, será que Deus perdeu esse prazer? Isso é revelação, hein, Renata? Anota aí, vocês que gostam de anotar. Será que ele perdeu o prazer de conversar com a sua criação? Hein? Fomos gerados que... Amém. Eu pergunto, será que Deus perdeu o prazer de quando ele vinha conversar? Amém. Mas é no meio da guerra, irmã, que a gente procura orar mais. Amém? É no meio da guerra, no meio da batalha, que a gente se coloca na dependência dele. Voltando a Adão, ele todo dia ali na viração né, entre o dia e a noite, vinha o Senhor. E aí, meu filho, como é que tá? Tá tudo bem? Amém. Como é que você tá? O que você fez hoje? Será que Deus não gostava disso, irmãos? E detalhe, não se fala, ali não fala tempo. Não se marca tempo. Mas todo dia Deus vinha falar com a sua criação. Ele estava ali pontualmente. Será que Deus perdeu esse prazer ou ele deve sentir falta disso? Amém? Porque por causa do homem, não foi por causa de Deus. A pontualidade de Deus, de estar ali, era constante. Amém? Ele vinha, ouvia, fala. Olha como é que era, irmãos. Fala. Não, o que foi? Sabe? É nesse nível. Quero te ouvir. Tá, vou te orientar. Vou te ensinar. Vou te responder. Não vou te responder agora. Não, espera. Depois eu falo. Ou, tá, fala outra coisa. Mas isso aqui ele não te respondeu ainda. Você está entendendo, gente? Olha que nível bacana, olha que intimidade. Amém? Ele não muda, justamente. Mas ele está lá, todo dia, esperando que você converse com ele. Jesus, ele, na cruz, ele reata a nossa aliança com Deus. Ele reata a nossa aliança com Deus. Ele traz de volta a nossa comunhão com Deus. Então,
Aprenda, volte a ter essa comunhão com Ele. Volte a ter relacionamento com Ele. E detalhe, apóstolo, eu já tenho. Fala, Senhor, eu quero entrar no nível mais profundo. Porque Deus, ele afasta alvo. Amém? Quando você acha que está tocando, Deus faz assim, ó. Ele afasta. Então, entre em um nível mais profundo da tua oração. Amém. Então Deus vai fazendo assim, ó. Você vai chegando, ele vai afastando o alvo, ó. Você chegou aqui, ele diz para você tem capacidade demais. Vamos. É o momento de você sair do raso. Vamos para um nível mais profundo. Vamos ao nível mais profundo na sua oração. Entendeu? Ele quer reatar aquele relacionamento do Éden. E a tua oração, ela é relacionamento. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus, amados. Quantos entenderam? Quantos já vão começar a voltar a esse relacionamento? E detalhe, aí depois sabe o que acontece? Sabe o que acontece com esse nível? Você começa a ver as coisas acontecerem. Amém? E detalhe, também não gera em você a coisa, o pior que tem para o cristão, que chama-se ansiedade. Amém? Não gera em você mais aquela ansiedade de você estar ali, ai, meu Deus, preocupada, aquela preocupação, sabe? Deus tira isso. É porque, apóstolo, por quê? Porque você foi conversar com quem resolve. Amém? A tua conversa está sendo com quem resolve. E acaba essa ansiedade. Porque às vezes o que mata, irmãos, é a ansiedade. É o que eu falei no decorrer dessa mensagem. Porque às vezes tu está tão ansioso que você ora e você ora e você responde a tua oração de acordo com o que lhe convém. Vou repetir. Acho que você não entendeu. Você ora e você responde a sua oração de acordo com o que lhe convém. Por quê? Porque você não entrega na mão de Deus e não espera o tempo dele. Não espera ele responder. Não espera ele falar. E fechando. Quando estiver orando, faça um momento também de silêncio. Ué, momento de silêncio? Sim. Amém? Momento de silêncio. Por quê, apóstolo? Para esperar ele responder. Porque às vezes sabe o que acontece? Tu tá ali tão mecânico. Eu vou estar falando isso nessa semana. Essa semana, amém? O nosso podcast, como ele é temático, eu vou estar falando sobre oração. Então, preste atenção. Você tá tão automático que você mesmo responde. Entendeu? Você responde a tua oração. Aí depois tu quer reclamar de quê? Amém? Fique em silêncio para Deus falar assim, ó, tá, é isso, isso, isso. Espera ele responder. Apóstolo, mas se não responder, amanhã tu volta de novo e fala. Até uma hora que ele vai te responder. Amém? Vocês estão entendendo? Até uma hora que ele vai falar assim, essa é a minha resposta. Entenderam? Aí você entra no nível de, né? Porque a ansiedade é que te derruba. É como eu falei, né? Senhor, eu queria. Eu vou dar um exemplo aqui, tá aqui o copo d'água. Senhor, eu queria que o senhor enchesse esse copo d'água. Aí Deus falou, tá, mas. Aí Deus fica lá, né? Mas pra quê? Não, porque eu preciso desse copo d'água. Aí Deus falou, mas eu sei que você não precisa desse copo d'água cheio. Aí tu, né? Ah, tá bom, Deus. Quem respondeu foi Deus ou foi você? Entendeu? Então, espera Deus responder a tua oração.
E, complementando a tua palavra, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não tome nenhuma atitude antes que Deus te fale. E detalhe, às vezes ele não fala para você, mas ele usa os profetas. Ele usa o teu profeta. Ele usa os profetas. Quantos entenderam essa mensagem de hoje? Amém? Então essa é a palavra para você hoje. Espera. O tempo dele é diferente do seu. O tempo de Deus é muito diferente de teu. Há uma diferença de você quando você... Amém. Eu vou botar só a diferença aqui, ó. São dois tempos. Um cromos, aqui você, pequenininho, com a tua oração, um dia como fosse 24 horas. E do outro lado, um dia como se fosse 1000 anos. Você está entendendo? Há um nível, há uma diferença gritante ou não há? E aqui eu encerro. Amanhã me lembra para começar desse tópico aqui. Entendeu? Entendeu? Você está do lado de cá e o Senhor do lado de lá. O que separa você deles aí? Alguém está aqui? Está todo mundo aí? É ouro. O que separa a tua oração deles são 1000 anos. O teu dia tem 24 horas. E o dele é um dia como se fosse 1000 anos. O tempo dele é diferente do seu tempo. O kairós dele é diferente do seu. Amém? Glória a Deus, amado. Vou encerrar aqui, que já vai encerrar aqui no nosso no Instagram. Vamos fazer a oração. Amém? Eu acho que Deus mexeu com pessoas aqui hoje. Eu acho que hoje foi resposta de oração. Amém? Hoje foi resposta de oração, né? Então eu quero dizer para você, se você entendeu isso como Rebs, né? A mais que já tem arte. Valeu, Fernando, gente. Gente, você que fez a tua arte aí, né, para colocar, seja qual for a tua empresa, aquilo que você coloca, nós vamos colocar lá no nosso site, lá no setor do Rebs, fazendo a divulgação. Então, faça a sua arte, eu até dei a sugestão. Eita, nem me avisou aqui. Opa, só um minuto, gente. Me pegou de surpresa aqui, desligou rápido, eu nem vi. Glória a Deus. Então, gente, não esqueça de colocar, né, para colocar lá no Rebs, já manda pro Bispo Fernando. Amém? Não, amanhã estamos juntos aí, Adriana. Seja bem-vinda. Já estamos no finalzinho, mas amanhã às 15 horas estaremos aqui e à noite estaremos às 19h45. Tá bom? Então, não esqueça de continuar na sua oração, de buscar. Eu vou orar, né? Estou esperando só o pessoal do Instagram entrar aqui e depois a gente ora. Tá bom, gente? É porque me pegou de surpresa. Eu nem vi, quando eu vi já desligou aqui, né? Já deu 1 hora. Tá bom, gente? Então, não esqueça de mandar faz até o Carlos, ele pode fazer para vocês, ligam para ele, vê lá que ele vai comprar um precinho, você faz o teu convite e coloca lá no Rebs, né? Vai passar para o Bispo Fernando, que a gente precisa de estar tudo direitinho, e lá vai estar
tudo da sua empresa, né? E é uma propaganda que a gente vai fazer para vocês de graça, né? É como, não sei se vocês lembram, a Kátia deve lembrar aí. Lembra, Kátia, do Páginas Amarelas? Né? Tinha aquelas páginas amarelas que tinha. Nós vamos fazer isso agora no nosso próprio site, né? Vamos estar divulgando aquilo que você faz. Seja, irmãos, seja um salgadinho que você faça a uma empresa de grande porte, tá bom? Então não deixe de estar, né? Colocando lá, vai estar. De repente até a gente mesmo que vai precisar, vai lá, olha, liga. E se alguém perguntar, tem alguém? Eu falei, ó, vai lá no site da igreja e olha, né? O que tem lá, exemplo, a Kátia que, olha lá, olha a Kátia que, né? Que tem negócio de caminhão. Aí tem a Cristina que, né? Trabalha Cristina Noel, né? Cristina Noel que trabalha com buffets, com festa. Agora, inclusive, né, Noel aí, Cristina, vão fazer cesta para os dias dos namorados. Olha que bênção. Então você vai lá, vai estar o telefone deles lá, né? E qualquer coisa que você precisar, vai ter lá no nosso, lá no REBS, né? Rede de Empreendedores Bem-Sucedidos, que eu acho que vai ter reunião, vou ter que ver com o Fernando se essa semana ou a outra, tá bom? Então pode usar, manda pra gente, que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esta palavra, louvando e engrandecendo o Senhor. Que tudo que falamos aqui, Senhor, possa servir de edificação e crescimento na vida dos teus filhos. Que eles possam tomar posse, Senhor Deus, e crescer na graça, no conhecimento, também através da oração. Pai, fortalece eles, fortalece o dia deles, os capacita, Senhor Deus, para que eles possam chegar num nível de intimidade muito maior para contigo. E já te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, obrigado por esta tarde. E já nos prepare e nos capacite para a noite, Senhor. Que seja uma noite de bênção. Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém? Ah, é, né? Amém. Isso aí. O carteiro cobrava 20 reais, né? 20. Você dizia, não tem, aí aceitava. Isso é verdade. Então, era o Páginas Amarelas, famoso, né? Que era para ser entregue de graça. Ah. Amém, Dri. Ah, que bênção. Sempre bota aí menos uma hora, Dri. Tá bom? Menos uma hora. Amém, mas pega a noite, filha. E essa mensagem vai estar lá no. A de hoje, ela vai estar. Acredito que daqui mais umas 2 horas ou 3 horas no máximo. Ela já está lá no YouTube. E amanhã estaremos de volta. Estou falando sobre oração, Dri. Tá bom? À noite vão estar aí. Tá? Vai ser uma palavra tremenda. Como é que você tá? Tá tudo bem? Glória a Deus. Amém, gente? Então não esqueça, 19h45, horário de Brasília. Agora tem que falar, né? Porque temos gente aí do mundo todo, né? Então, 19h45, horário brasileiro, que não é de verão, tá bom? Tem problema não. Daqui a pouco, fica triste não, André. Daqui a pouco, 19h45, nós estamos juntos novamente, tá bom? Amém. Até a noite. Glória a Deus. Gente, um beijão para vocês. Fique na paz, porque na paz eu vou. Shalom, Lahem Kadosh. Até mais tarde.